Chegamos ao passo 1 do comer ideal, que é o comer com fome. Eu quero que você saia daqui sabendo tudo que eu sei sobre fome. Vamos desmistificar algumas coisas e te dar as ferramentas para que você consiga, então, comer com fome na prática. Então, a gente vai falar de por que você está comendo sem fome, quais os tipos de comer sem fome que existem, o que é fome de verdade, o que é fome de mentira e como é que você consegue diferenciar as duas, como comer com fome na prática e algumas instruções extras. Então, para que você se localize, a gente está aqui, a gente tem 5 passos do ideal e a gente está no primeiro. E aqui a gente busca, então, se reconectar com os sinais internos do nosso corpo de fome genuína, certo? E usar isso, então, para comer ao invés de gatilhos externos. Porque, veja bem, as pessoas ficam muito preocupadas com o que elas estão comendo. Eu sei que qualidade nutricional é importante, é óbvio que é. Mas é totalmente equivocado dizer que algum alimento específico tem poder engordativo, que alguma coisa engorda. São as quantidades que engordam. E mais importante que isso é você comer sem fome. Ou seja, a única causa, o único motivo para alguém acumular excesso de gordura, para alguém ganhar peso, fora, claro, causas metabólicas, sabe, distúrbios metabólicos, fora isso, o único motivo para alguém ganhar peso é comer sem fome. Então, é primordial que você entenda por que você está comendo sem fome. Existem 2 razões essenciais. A primeira delas é que você teve uma vida inteira de restrição. Como você buscou a vida inteira que alguém te dissesse como comer, a hora de comer ou quando comer, você perdeu a conexão com os seus sinais internos de fome e saciedade e apetite. Quando eu falo apetite, é direcionamento para o que você gostaria de comer, certo? Como você não pode comer um monte de coisa, ou você tem que comer determinada coisa, você perdeu esse senso de direção. Para ajudar quando você se restringe, quando você fala não, quando você se sente prisioneira, você está num lugar, você está num ponto, certo? Num ponto fragilizado em que a comida parece mais interessante. Você tem centros de fome constantemente ativados, porque o seu instinto de sobrevivência está constantemente ativado. O seu cérebro não sabe se é uma fome no mundo, certo? Se a gente está em escassez de comida, ou se você não está escolhendo comer. Ele não entende a diferença. E como resultado disso tudo, você tem uma dificuldade muito grande de comer o que você quer em quantidades moderadas. Você sente que você está totalmente fora da casinha, fora de controle com a comida. O segundo motivo para a gente comer sem fome é fome emocional. Por quê? Porque o ato de comer muda o seu estado emocional, certo? Fisiologicamente a gente tem alterações que mudam o seu estado emocional. E veja bem, não é errado, certo? Você usar comida para se sentir melhor, para mudar a forma como você se sente. Mas é um problema caso você queira emagrecer, certo? Porque você não está precisando daquele combustível extra. E se você não resolver a razão subjacente, ou seja, se você não resolver o que te levou a comer, pode ser um problema. O nosso apetite, ele funciona como uma bússola. Ele te mostra exatamente o que você está precisando, tanto em termos de nutrientes, quanto em termos de sentimentos, em termos de emoções, em termos de carências da vida que estejam faltando. Dito isso, eu quero te apresentar uma tipologia. Tem 5 tipos de comer sem fome. Você provavelmente vai se ver em mais de um deles e eu quero te dar algumas soluções rápidas, mas ideias de como solucioná-los. O primeiro deles é o sufoco por comida, ou seja, é uma resposta natural à privação. Imagina que você mergulhou e você está segurando a sua respiração. Você segurou lá, ficou lá um tempinho embaixo d'água, o máximo que você conseguiu, tá bom? Quando você sobe, quando você sai da água, como é que você respira? Plena, respirando. Você vai arfar. E é isso que acontece com comida. Quando você se restringe demais, você vai sair daquele sufoco comendo muito mais. Ou da mesma forma que você estaria respirando muito mais. Existe uma necessidade de compensação física de ar e psicológica também, porque você sentiu que você não tinha ar. Quando você não tem comida, é a mesma coisa. Por isso, quando você cede, você respira, é quase impossível você se controlar. É quase impossível você parar, certo? Associado com isso, existe aquela mentalidade de que não existe amanhã. Como não vai ter amanhã, como amanhã não tem ar, é melhor que eu respire tudo agora de uma vez, certo? Porque eu vou ter que prender a respiração por muito tempo. Quando acontece isso com comida, a ideia é que você coma tudo agora, tudo hoje, porque amanhã não vai ter. Então a solução para o sufoco por comida, que é o tipo 1, é você comer alimentos que nutram o seu corpo, para que ele tenha nutrientes em abundância, energia em abundância, você se sinta respirando
calmamente. E também comer com fome. Respeitar a sua fome no sentido de não se permita ficar com muita fome por muito tempo, porque você vai sentir uma necessidade de comer mais, como você respiraria mais depois de ficar um tempo submersa em água. O tipo número 2 é o efeito já que, é o já que eu comi. É curiosíssimo, porque a gente tem essa negociação mental assim, do tipo, eu vou comer só um pouquinho, ou eu vou comer só hoje, porque eu tenho ido muito bem. Eu mereço comer. Mas logo na sequência você sentiu uma culpa. Você se frustrou e você não gostou do que você fez. Então você está se sentindo desapontada. Nessa hora entra o que eu gosto de chamar de lógica da dieta na sua cabeça. A lógica da dieta funciona assim. Já que eu estraguei tudo hoje, certo? E comi uma coisa fora do meu plano. A única coisa cabível, a única coisa lógica que eu posso fazer é comer mais. Se eu comer 5 bombons, a única coisa lógica a fazer é comer o resto da caixa, porque amanhã eu não vou ter. Como eu só vou começar amanhã, ou na próxima segunda, é um momento formal que você determinou que vai voltar para o seu plano. Como isso não é agora, é só lá, faz todo sentido que eu aproveite o agora e coma tudo que eu puder, porque lá, magicamente, a minha vida vai mudar, eu vou ser melhor e eu vou me comportar. Na hora, isso faz todo sentido, mas pensando racionalmente, não faz tanto sentido assim, certo? E é muito interessante como isso se aplica na prática, no dia a dia. Teve um experimento muito interessante, é conhecido como experimento do milkshake. Esses caras queriam entender como que as pessoas que faziam dieta se comportavam em situações que elas furassem o plano e pessoas que não faziam dieta, ou seja, que não tinham uma mentalidade de dieta, como que elas seguiam, certo? Como é que elas lidavam com situações de abundância de alguns alimentos. Então eles dividiram as pessoas em 2 grupos, certo? Os que faziam dieta e os que não faziam dieta. E a fachada era que eles tinham que identificar, certo? Sensorialmente, sabores de sorvete. Então as pessoas chegavam achando que elas estavam avaliando os sabores de sorvete. Mas, enquanto elas esperavam para provar o sorvete do experimento, elas recebiam 2 milkshakes. E diziam para elas que elas podiam tomar quantos milkshakes elas quisessem e comer quantos sorvete elas quisessem. Dentre as pessoas que não faziam dieta, a quantidade de sorvete consumida, certo, foi inversamente proporcional ao de milkshake. Ou seja, se eu já tomei muito milkshake, não faz sentido eu entupir de sorvete, porque não tem mais espaço. Ou se eu não tomei milkshake, eu vou comer mais sorvete, porque tem mais espaço no meu estômago. Contrariamente, as pessoas que tinham uma realidade de dieta, que queriam emagrecer, que tinham contagem de calorias, que ficavam desesperadas, que tinham um monte de regras para comer, elas comeram quantidades de sorvete proporcionais às quantidades de milkshake. Ou seja, quanto mais milkshake elas comeram, mais sorvete elas comeram. Por quê? Porque na cabeça delas, elas já tinham estragado o plano e não fazia sentido nenhum ter uma ingestão menor de sorvete, já que eu já me entupi de milkshake. Nada mais lógico do que comer mais. A solução para isso é muito simples. Eu quero que você desafie essa lógica de dieta. Eu quero que você pense racionalmente se ela faz sentido. Certo? Porque você pode escolher cair e ficar no chão, ou cair e levantar. Você não precisa esperar um momento mágico para se levantar. Você pode se levantar agora mesmo. Já que você caiu, nada mais óbvio do que você levantar. Isso para a vida e isso para a sua alimentação também. O tipo número 3 é comer para escapar da menina má. A menina má é a famosa crítica interna. Qualquer cagada que você faça, qualquer escorregada que você dê, ela parece a rainha da cara preta, com o dedo na sua cara, falando que você não é bom o suficiente, que você nunca vai conseguir porque você é imprestável, porque você é burra, porque você é feia, porque você está gorda, e assim por diante. A menina má, ela é fortalecida, então, por autocrítica, perfeccionismo e a percepção, a preocupação com a percepção dos outros sobre você. Quando você come para escapar da menina má, você está comendo para colocar essa voz falando que você não presta, que você é ridícula, etc e tal. Você quer calar essa voz, você quer colocá-la no mudo. Por isso, você tende a buscar alimentos crocantes, pequenininhos, tipo salgadinhos, ou coisinhas doces ou pequenas, mas que sejam crocantes, porque você quer que a sua mastigação silencie essa voz. Normalmente ela é acompanhada por outras atividades, porque você quer se distrair. Então você vai sentar na televisão para comer alguma coisa ainda que você mastigue alto, pipoca e assim por diante. A solução para isso é que você encontre outros mecanismos de lidar com a menina má, que você consiga silenciar essa voz de outra forma. Curiosamente e felizmente, meditação, ou seja, prática regular de meditação, tem o mesmo efeito que comer tem para regular o seu humor. Olha que beleza! Fica o convite, medite. O tipo número 4 é o lamber as suas feridas. Veja bem,
Nós temos problemas na vida, todo mundo tem problema na vida, certo? Enquanto a gente estiver vivo, vai haver problema. Existem duas formas de você lidar com o seu problema. Você pode se focar na sua solução, tipo assim, eu tenho um problema, eu não vou ficar pensando no problema, vou pensar na solução daquele problema. E dessa forma você entra em ação para remover os estressores, certo? Para resolver aquilo. Ou seja, então ele é orientado para a ação, certo? E a segunda forma de você lidar com o problema é você querer evitar aquilo. Você não quer se sentir mal, ninguém quer. Por isso, a gente vai postergando, a gente vai colocando panos quentes com comida para a gente se sentir melhor. Então, é uma forma de lidar com o problema focada em fugir do sentimento. Eu não quero sentir aquilo, por isso eu vou fazer alguma coisa para mudar a forma como eu estou me sentindo. E é muito interessante que a gente tem um padrão de fracasso aprendido. Quer ver? Tem um experimento também muito legal, que se eu não me engano é polonês. E esse cara estava testando essa questão de você aprender a fracassar. Esse cara pegava cachorrinhos e ele colocava na banheira. E ele colocava uma cerca elétrica em volta, ou seja, o cachorrinho queria escapar da banheira, ele não conseguia, tomava um choque. E eles faziam isso até a hora que eles cansavam. Então eles aprenderam que eles tentavam fugir e não conseguiam resolver, então eles voltavam e ficavam então dentro da banheira. Depois de um tempo, ele tirou a cerca elétrica, ele tirou o estressor, ele tirou o problema. E nenhum cachorrinho tentou fugir. Por quê? Porque ele aprendeu um padrão cognitivo, certo? Ele aprendeu que ele não podia fazer nada a respeito, ele não tinha como fugir. Por isso ele tinha que se conformar em ficar lá dentro. Quando você tem esse padrão de desamparo aprendido, certo? Você acredita que você não pode fazer nada a respeito. Quando você tem esse tipo de forma de encarar as coisas, nada mais óbvio do que você querer lamber as suas feridas. Você vai ter que, de alguma forma, se confortar. Quando a gente quer fazer isso, a gente geralmente procura alimentos mais cremosos, mais docinhos, mais confortáveis, sabe? Que te dê uma sensação de paz, de sossego, de acalento. E aqui fica o desafio de você, então, olhar para os seus problemas de uma forma mais proativa, focada em solução. Porque se você quiser se anestesiar para se confortar, a chance de você comer, especialmente alimentos mais gordurosos, mais ricos em açúcar, é muito maior. E a gente passa então para o último, que é o comer recreacional. Que é aquela coisa assim, eu não tenho o que fazer, ou eu não quero fazer isso agora, portanto, eu vou comer. Vou fazer uma pausa no meu trabalho, ou eu tô entediada na minha casa. Então aquela coisa, você nem sabe o que você quer, mas você tem certeza absoluta que ela está na geladeira, ou está no armário da cozinha. E aquela situação que a gente come coisas aleatórias e sem sentido nenhum, que não combinam. Você simplesmente está ali se entretendo com a comida. Esse tipo de comer sem fome, ele é muito associado com um desbalanço, certo? Uma desproporção entre queros na vida, eu quero as coisas, e eu devo as coisas. Então quando você deve demais as coisas fazer, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que, mas eu quero outra coisa. Quando você tem um balanço muito grande disso, você se sente muito mais obrigada a fazer coisas que você não quer, que você deve, e pouco que você realmente quer, existe uma grande chance de você querer comer para se entreter. Também é muito comum quando você está em momentos de transição, do tipo, eu acabei de chegar em casa e eu comi. Por quê? Porque você está exausta, você teve um dia super cheio, você não vê a hora de se confortar de alguma forma, você só quer se sentir melhor. E nada mais fácil do que comida. Você não tem que pensar muito, ela sempre vai estar lá para você. Portanto, é essencial que você tenha atividades que te deem prazer no seu dia a dia. Coisas que você gosta de fazer, que você sinta que você quer fazer no seu dia a dia por você. Alguns rituais de beleza, coisas simples. O que você se sente bem fazendo, que você sente que você está deixando de lado, você está negligenciando pelos seus devos fazer na vida. Dito tudo isso, as pessoas falam assim, Lívia, eu entendi que eu tenho que comer com fome, mas eu tenho medo de ter fome. E eu entendo, eu morria de medo de ter fome também. Mas tem duas confusões muito grandes no ter fome. E a primeira delas é assim, você ter essa confusão entre fome com aquele desespero por comer aquela respirada cheia que você tem que dar aquela arfada muito grande. Porque você pensa que se você ficar com fome, você vai exagerar. Você está então confundindo, certo? O sufoco por comida com fome. E eu preciso que você entenda que o que leva ao exagero, ao excesso, não é a fome, é a privação. Porque se fosse a fome, a sua amiga magra, qualquer criança, teria um sério problema de descontrole alimentar quando fosse comer. E não é o caso. O que acontece em geral é que a gente associa a fome com esse desespero por comida, com esse sufoco, porque a restrição, certo? A restrição do não poder comer, do não poder comer, do não poder comer, você ficou com uma fome crônica, você acabou ficando com um buraco no estômago crônico. Por isso você sempre acha que você tem que comer muito para matar a sua fome.
O segundo grande medo de ter fome é, meu Deus, é horrível ter fome. É você associar fome com dor, você achar que fome é uma coisa dolorosa e penosa e horrorosa. Na verdade, não é, tá? Eu quero te convidar a enxergar a sua fome como um mecanismo do seu corpo que funciona muito bem. É igual a sua vontade de ir no banheiro, sono, fome. Fome também é uma coisa boa, significa que o seu corpo está funcionando e ele precisa de comida. E não é doloroso, é um sinal muito gentil, certo? Que não tem nada a ver com eu tenho que comer. Não, fome não é isso. É um sinal do seu corpo. Se você ignorar o sinal, ele vai se intensificar. É a mesma coisa que vontade de ir no banheiro. Se eu tenho vontade de fazer xixi, eu posso segurar um pouquinho. Se eu ignorar, ele vai ficar maior. O sinal, ele vai se intensificar somente se você ignorar. Ele vai chegar num ápice somente se você não respeitar o sinal do seu corpo. Que é o que acontece quando você chega no sufoco por comida. Você chegou num ponto, um ápice, que você não deu alimento suficiente, certo? Então você, em algum momento, seu corpo fala assim, meu Deus, come tudo pelo amor de Deus, porque isso não está funcionando. Resumo da ópera, você não tem que ter medo de ter fome. Fome é uma coisa gostosa. Fome de verdade é um sinal energizante. Pensa bem, nós somos mamíferos, certo? Animais. Quando a gente fica com fome, a gente fica mais energizado, porque na teoria a gente teve que caçar. Em linha geral, essa fome é uma sensação quente no seu estômago. Imagina que é um punho acima do seu umbigo, tem o seu estômago. Você vai sentir uma movimentaçãozinha ali que está na hora de alguma coisa entrar. A fome de verdade, então, ela é gradual, ela não é do nada, ela vai crescendo, é um interesse por comida e não é urgente. A fome de verdade também é flexível, você pode pensar, eu comeria chuchu, eu comeria brócolis, eu comeria chocolate. Eu comeria porque eu estou com fome. E não existe aquela coisa de, eu tenho fome de sorvete. O que você pode ter fome de alguma coisa gelada, fome de alguma coisa cremosa. São sensações que você espera que a comida te traga, mas não necessariamente um alimento específico. E você vai perceber que quando você está com fome, a comida fica mais gostosa, porque você tem uma maximização de sentidos, de paladar, de olfato. Então a comida fica mais gostosa. Aquele velho ditado de que a fome é o melhor tempero é real. E mais importante de tudo, não existe dúvida. Não é assim, será que eu estou com fome? Essa pergunta não existe quando você está realmente com fome. Você está com fome. Em contrapartida, fome de mentira, ela vem do nada. Ela é instantânea. Você viu alguma coisa, você ouviu falar de alguma coisa e você pensa, meu Deus, eu preciso comer. Abriu um buraco automaticamente no meu estômago e eu tenho que comer. Muitas vezes ela é associada com estresse emocional, ou seja, ou algum sentimento negativo, ou momentos de transição entre tarefas, ou vontade de fazer uma pausa num trabalho desgastante e chato, ou quando você não está se sentindo muito bem. Por isso é interessante a gente pensar assim, pareceu aquela fome do nada, aquela fome repentina do nada. Pense assim, se você estivesse se sentindo maravilhosa, num dia incrível, azul, reluzente, você tivesse uma coisa muito legal para fazer em seguida, você tivesse um planejamento incrível no seu dia, ainda assim você iria querer comer. Outra característica da fome de mentira é que ela não é saciável. Você sente que você não consegue parar de comer porque o que te levou a comer não era um vazio no seu estômago, certo? Era emocional, era mental. Se você está comendo, você não está se sentindo saciada, é porque você não está com fome de verdade. E a gente também tem a associação de fome com urgência, então, indecisão, você não saber o que você quer comer, e culpa. A questão seguinte, então, é, com qual frequência eu vou ter fome? Já que eu não tenho hora para comer, já que eu tenho que ser guiada pelo meu corpo, em linhas gerais, com qual frequência eu preciso comer? Isso depende de duas coisas. Depende do que você comeu antes, ou seja, se eu comi uma salada agora, é uma realidade. Se eu comi um hambúrguer com fritas, é outra realidade. Eu tenho mais energia para ser gasto, tenho mais nutrientes para ser absorvidos pelo meu organismo. Então é muito mais uma questão de composição do alimento, o que ele tem, o que ele vai trazer para o seu organismo, que ele vai ter que digerir. E o segundo fator que determina isso é o quão eficaz é o seu metabolismo. Tem pessoas que têm naturalmente o metabolismo mais rápido e pessoas que naturalmente têm mais lento. Isso é natural, você não consegue mudar isso. Exercício físico ajuda? Ajuda. Mas entenda que naturalmente tem pessoas que queimam mais calorias mais rápido que outras. O que você pode tentar fazer é tentar otimizar o seu gasto calórico com mais atividades que te movimentam no dia a dia. Na sequência, a gente tem uma pergunta muito comum, que é assim, meu Deus, mas se eu não estou com fome agora e eu vou sair de casa, e se der fome e eu não tiver o que comer? É esse desespero prévio, aquele sofrimento prévio de você não saber se você vai ter comida. É aquela sensação que você tem de semi-morte, do que pior que ficar trancado sozinha numa loja de chocolates é você não ter o que comer e ter fome. Mas assim, é um sinal do seu corpo. O sinal vai se agravar igual xixi, igual sono. Se você não tiver o que comer, o seu corpo ele vai utilizar reservas.
certo? Você tem reserva. É para isso que serve o tecido adiposo, é para reserva. Mas a ideia não é essa, porque é quando você fica sem comer propositalmente, você ignora propositalmente várias vezes o seu sinal de fome. O que acontece? Você vai arfar por comida, é o sufoco por comida. Isso não vale a pena, você sabe disso. O que eu quero que você entenda é que assim, essa fome que a gente sente no dia a dia, de meia horinha a mais, uma horinha a mais, sem o que comer, não vai te matar, certo? É um medo sem cabimento. O que vai acontecer depois de um tempo é que você vai começar a ter dor de cabeça e mau humor, certo? E depois de bastante tempo você vai ficar zonza e perder a concentração. Mas normalmente, no mundo que a gente vive hoje, certo? Na nossa realidade urbana, é muito difícil você não ter previsão de comer, a menos que você trabalhe em turnos, a menos que você trabalhe sem poder parar para comer. Então fica descansada, tá? Outra coisa, a gente consegue ajustando. Conforme você vai percebendo que você tem mais fome em alguns horários, que alguns alimentos deixam mais saciada, outros menos, assim por diante, quantidades variam, como isso impacta na sua fome futura, você consegue se organizar, você consegue planejar a sua alimentação de uma forma, certo? Que garanta que você chegue nas refeições com fome, mas não muita fome, uma fome razoável, que você consiga discernir uma boa escolha de uma escolha menos estressante. Então, alguns pontos importantes. Fome de verdade não respeita relógio. A gente tem convenções de horário de comer, certo? Eu não estou sugerindo que você abandone essas convenções. Você pode até fazer alguns testes, mas assim, no geral você vai querer continuar comendo com a sua família, com seus filhos, etc. Por isso mesmo que é importante que você comece a perceber como os alimentos que você come, as quantidades que você come, te fazem se sentir em termos de saciedade, em termos de energia por algum tempo, para que você consiga ajustar a sua alimentação de uma forma que você chegue com fome para almoçar com a sua família, para jantar com a sua família. Outra coisa que eu vou reforçar, prevenir fome não existe. Você não consegue comer agora para prevenir uma fome futura. O que acontece é que você vai armazenar. Outra coisa, essa urgência por comer, por exemplo, eu era uma pessoa que não conseguia levar lanche para os lugares, porque eu tinha que chegar e comer. Certo? Eu tinha uma urgência por comer sem sentido. Essa urgência por comer, ela some quando você normaliza a sua alimentação, quando você dá nutrientes para o seu corpo e ele entende que ele vai poder comer depois. Aí então você consegue manter comida na sua mesa sem necessariamente ter que comer. Você consegue respeitar o seu corpo e só comer quando estiver com fome. Então confie no processo, porque esse mecanismo, essa confiança, ela vai crescendo. Outro ponto muito importante. É muito mais fácil você ouvir um som, alguém gritando com você, falando oi, num ambiente silencioso, do que você ouvir a mesma pessoa gritando numa feira livre, com pessoas gritando em volta. A clareza do sinal, ela é prejudicada quando você está num ambiente muito barulhento. É a mesma coisa que acontece quando você tem um sinal do seu corpo, ele está te falando, eu estou com fome, mas você colocou um monte de balinha para dentro. Essas balinhas, esses snackzinhos que você comeu quando você não estava com fome, de verdade, elas vão prejudicar a sua compreensão do sinal. É muito mais fácil ouvir um sinal quando você está num ambiente tranquilo, ou seja, você não teve variação de insulina, etc. Então a dica é, não belisque. Nada calórico, certo? Entre refeições. Coisas não calóricas, ok. Mas tudo que for calórico entre refeições pode acabar te confundindo. Então temos aqui uma matriz de decisão. Isso aqui é a prática. Vamos lá. Eu estou com fome, senti fome. Eu vou avaliar, é de verdade ou é de mentira? Se eu sentir ela ficar mais forte, ela crescer, eu vou comer. Se eu comeria qualquer coisa, porque, não tem dúvida, eu vou comer. Se eu percebi que meu olfato e paladar ficaram mais aguçados, se eu estou sentindo o cheiro da vizinha cozinhando daqui, eu posso comer porque eu estou com fome. Se eu quero comer alguma coisa gelada, ou uma coisa crocante, ou uma coisa cremosa, ou uma coisa focada em sensação, eu posso comer. Se eu estou na dúvida, não é fome. Eu vou mudar o meu foco, fazer outra coisa, porque ninguém me alimenta à força. Agora, se eu senti uma fome, um buraco no estômago que veio do nada, não é fome, muda o foco. Se eu quero comer uma coisa muito específica, eu estou querendo castanhas caramelizadas, não é fome, é uma vontade de comer. E eu vou falar sobre isso depois, mas assim, vontades, elas não são erradas, certo? Não é que você não pode satisfazer uma vontade, pelo contrário, eu quero que você coma o que você quer. Mas uma vontade, ela é adiável.
Eu posso ter uma vontade de comer castanhas caramelizadas agora e eu posso comer semana que vem, porque eu estava com vontade de comer aquilo. Não é urgente. Se é urgente, não é fome. Se aconteceu alguma coisa desagradável, eu senti uma emoção que eu não gostei, como eu posso me confortar de outra forma, porque não é fome. Se eu percebi que eu estou estressada, cansada, angustiada, triste, como eu posso me confortar de outra forma? Não é fome. E se eu estou na dúvida? Não é fome. Muda o foco, não é fome. Isso daqui é muito mais fácil falar do que fazer, mas a prática leva à perfeição. A ideia é que você pratique isso a maior parte do tempo, que você consiga fazer decisões conscientes, decisões racionais, decisões presentes na sua alimentação. É fome, não é o que eu posso fazer se não é fome. Mas Lívia, eu quero muito comer. Eu quero muito, 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 é mais forte do que eu. Eu preciso comer o milkshake do Smaltine do Pops. Preciso comer. Espere ficar com fome, porque você sempre vai ter fome de novo. A fome, ela sempre vai voltar. Essa é a magia. Você sempre pode comer, porque a fome vai voltar. Quando a fome voltar, você pode comer o que você quiser. Se for ainda um milkshake, se você estiver com essa vontade, coma quando você estiver com fome. Se você comer sem fome, vai armazenar. Mas Lívia, eu comi sem fome. Respira. Tá? Você não estragou tudo. Você não pisou na bola. Você não jacou. Bom, não existe isso de jacar no comer intuitivo. Você não vai ter que se punir. Você não vai ter que se compensar, nem se chicotear. Isso é mentalidade de dieta. Isso vai te levar de volta àquele ciclo de erro, culpa, compensação. Sabe? Restrição, excesso e culpa. Você não vai ter que compensar com nada. Você vai ter somente que esperar. Porque você vai voltar a ter fome. Se você comeu sem fome, tudo bem. Espere e acerte na próxima refeição. E, por favor, supere. A vida segue. Tá bom? Então é isso. Espero ter feito sentido. Super boa sorte e coma com fome.